Oba! E aí, vocês estão bem? Ao que parece, o destino nos levou a mais um iceberg nesse canal, não é mesmo? Então tô aqui de novo e a obra da vez é No Game No Life. Se você ainda não sabe o que é um iceberg, é bem simples. É uma amontoada de curiosidades, onde nas primeiras camadas são as coisas mais óbvias e bem conhecidas, mas quando a gente vai explorando e chegando no fundo, começam a aparecer os maiores segredos da humanidade. Agora, sem enrolação, vamos lá. Camada 1. Superfície. Referência aos jogos. No Game No Life tem uma grande inspiração em jogos reais, como poker, xadrez, etc, mas isso você já sabe. Só que uma coisa que eu tenho certeza que você não sabia é que a obra também faz referência a vários videogames antigos. Logo no começo do terceiro episódio, Sora entra na corte e grita "Objection!", com uma das músicas de Phoenix Wright de fundo. Já no quinto episódio, Sora explica sobre probabilidades para Stephanie enquanto toca uma das OSTs de Mario Party ao fundo. E no sexto episódio, lá na prévia do episódio 7, Sora faz referência à fala de um NPC de Skyrim, quando fala a frase "Eu costumava ser um gamer como você, aí eu levei uma flechada no joelho". Além dessas, existem muito mais referências a outros jogos e animes, como Persona 4, Evangelion, Steins Gate, Yu-Gi-Oh!, Akiba Strip, Termai Romai e Fate Stay Night. No Game No Life Zero. Esse é o nome do filme de No Game No Life, que mostra a origem do mundo dos jogos que aparece no anime, mostrando que esse mundinho lindo na verdade esconde um passado de guerra e destruição em busca de poder. É sério, esse é o melhor filme de anime já feito na história da humanidade. Vale muito a pena você ir lá dar uma checada, mano. Confia. O autor da obra é brasileiro. Sim, o autor de No Game No Life é brasileiro. Seu nome é Thiago Furukawa Lucas, mas ele atende pelo pseudônimo de Yu Kamiya. Ele nasceu em Minas Gerais, na cidade de Uberaba, e ainda quando criança foi morar no Japão. Pois é, mano, o cara é mineiro. Além disso, ele foi o primeiro autor brasileiro que teve um anime de sua autoria. Então meio que No Game No Life foi aquele anime que abriu as portas, entre aspas, pro Brasil dentro da indústria. A premissa. A premissa de No Game No Life é de um isekai com um protagonista apelão que conseguiu fugir do padrão. Nesse caso, protagonistas apelões, né? Isso porque ele não mostra um protagonista com habilidades ou feitiços OP como na maioria dos isekais. Aqui todos os conflitos são resolvidos nos jogos e na inteligência, ao invés de guerras e batalhas. Então ao invés de usar uma AK, os caras usam um baralho de Uno. E até pra assaltar alguém, tu tem que chamar a pessoa pra um jogo de xadrez, tá ligado? E se perder, tu ainda é assaltado. E toda a história se desenvolve em volta disso, com os protagonistas precisando usar inteligência pra vencer os conflitos. A frase "o mundo é dos espertos" nunca se encaixou tão bem. O começo de Yu Kamiya. A carreira do autor de No Game No Life começou na Comic Market, um evento que reúne milhares de desenhistas amadores de Tóquio para expor trabalhos. Mais ou menos como um LinkedIn presencial, onde eles apresentam suas obras para olheiros de grandes empresas. E lá ele foi descoberto pela empresa de mangás Dengeki Mao, que mais tarde, em novembro de 2005, lançaria a primeira obra do autor, Earth. E sim, esse foi o primeiro mangá de Yu Kamiya. Oración. A engine de No Game No Life, Oración, é cantada pela dubladora da Shiro, Ai Kayano. E fala sério, que música linda, hein? O mangá de No Game No Life. Por mais que o material original seja light novel, a obra também tem um mangá, que tem sua arte feita pela esposa do autor, Mashiri Hiragi. As cores vibrantes. Não é surpresa pra ninguém que No Game No Life usa uma paleta de cor muito mais vibrante que a convencional em animes, mas ela acaba subconscientemente passando uma imagem exata do que é o anime. As cores exageradas conseguem passar um sentimento de felicidade e remetem muito ao brilho do digital. Como se você realmente estivesse jogando um videogame enquanto assiste, tá ligado? Assente. Esse é o juramento quando uma aposta é começada no mundo de No Game No Life. E a palavra em si é uma referência à palavra assente, que no português significa ascender ou subir. Mas no contexto dos jogos é como subir no ranking de um jogo multiplayer, sacou? Bem da hora essa referência. Camada 2. Águas rasas. Kurako. Esse é o nome do clã de Sorishiro, dois jogadores que usavam um espaço vazio no lugar do nome. E tem uma brincadeirinha que o autor fez com esse nome usando os kanjis japoneses. Kurako é a junção dos kanjis Sorishiro, onde o primeiro símbolo significa céu, ou Sora, e o segundo significa branco, que é a tradução de Shiro. Então Kurako seria Sora e Shiro juntos, e em seu significado literal fica mais ou menos como espaço em branco. Exatamente o nome que eles usavam nos jogos lá no começo do anime. O contraste no nome dos protagonistas. Algo bem parecido acontece entre os protagonistas de No Game No Life e No Game No Life Zero, onde Eriko, o protagonista de No Game No Life Zero, tem seu nome traduzido para Terra, e Sora, como a gente já viu aqui, pode ser traduzido para Céu. E o mesmo acontece com Shui, que quando perguntada sobre seu nome, responde Schwarzer, que significa preto em alemão, enquanto Shiro significa branco.
Ambos têm nomes opostos, o que também casa com a história de No Game No Life. O anime se passando num mundo de guerras e o filme se passando num mundo de paz. Fala aí, essa mereceu ter inscrição, né? Então já senta o dedo no botão aí que é de graça e te faz ficar por dentro de todos os novos vídeos aqui do canal, principalmente os iceberg que eu tô ligado que tu curte. Então bora lá. Hiato nas publicações. Em 2018, Yu Kamiya revelou que estava sofrendo com problemas de saúde, mais especificamente com tendinite. Por isso, No Game No Life entrou em um hiato e as light novels ficaram paradas por mais de 3 anos, sem receber nenhum volume. Isso acabou quebrando um pouco a confiança de alguns fãs da obra, mas fazer o que, né? Acontece. Se for comparar com Hunter x Hunter, até tá leve, mas chegou perto. A Biblioteca de Jibril. A Biblioteca Nacional de Elkia, mais conhecida como a Biblioteca da Jibril, foi inspirada na livraria do Congresso de Washington, dos Estados Unidos. As 16 raças e os nomes de RPG. As raças em No Game No Life fazem forte referência ao padrão de raças de RPG de mesa. Além disso, seus nomes foram mudados da sua ideia original para se encaixar melhor nesse conceito. Por exemplo, os dragões, eles tiveram seu nome mudado para Dragonia, ao invés de apenas Dragons, como seria a tradução em inglês. Os demônios para Demônia, os anjos para Flugels, ao invés de Angels, e assim em diante. Quem já tentou fazer um personagem mais original sabe muito bem do que eu tô falando aqui. Sabe aquele amigo que coloca o nome terminando de uma forma mais RPGzada, digamos assim? Eu vou pegar meu nick para exemplificar aqui. O Pabefur ficaria como Pabésios ou Pabérios, deu pra entender? Foi essa pegada que o autor tentou passar, mas é meio complicado de explicar se você não entender um pouquinho de RPG. A entrevista com o autor. Antes do lançamento da novel de No Game No Life, Yu Kamiya deu uma mini entrevista onde ele fala um pouco sobre sua história e como ele começou a carreira de escritor e ilustrador, além de dar alguns conselhos para quem é BR e quer morar no Japão para seguir o sonho de ser mangaka. Mas independente de tudo que ele falou nessa entrevista, o que eu mais reparei foi nesse supinão que o cara tem em casa. Foda, mano. Tet. O deus dos jogos em No Game No Life tem a 9ª letra do alfabeto hebraico, que pode se referir ao tetragrama Yao, ou YHWH, que significa literalmente Deus. Além disso, algo bem interessante sobre esse personagem dentro da obra é que logo no comecinho do anime ele envia um link pra Sora, e esse link é real, mano. E te leva diretamente pra um jogo de trivia. Ou pelo menos antigamente levava, né? Porque eu fui tentar abrir aqui e ao invés disso foi pra homepage da Kadokawa japonesa. Mas como qualquer brasileiro, eu não ia deixar isso ficar assim. Então eu joguei o link no Wayback Machine e realmente, tava salvo no joguinho de trivia do Tet. O problema é que tá tudo em japonês e depois de clicar no botão pra começar o jogo, ele simplesmente não carregava. Talvez tenha sido um jogo feito em Flash, que nem existe mais, ou sei lá, mas tá provado aí que existiu. Camada 3. Águas Profundas. Capítulo de 900 páginas. Yu Kamiya mencionou no volume 2 da obra que originalmente o volume inteiro era pra ser apenas um capítulo, porque ele não tinha ideia que os capítulos de light novels eram tão curtos, mano, e chegou até a ser repreendido por isso. Então imagina tu como parte da equipe da editora lá trampando de boa, e do nada chegou um maluco com um livro de 900 páginas falando que esse seria o próximo capítulo da obra. Ele simplesmente chegou com o volume inteiro na mão e queria publicar como um simples capítulo, tá ligado? Nas anotações desse mesmo volume, ele também chegou a dizer que parte dos primeiros volumes de No Game No Life foram escritos no Brasil. Os dubladores de Sora e Shiro. Uma coincidência, ou talvez não, sobre os dubladores dos protagonistas de No Game No Life é que eles já dublaram personagens com nomes muito parecidos no passado. Como por exemplo Yoshitsugu Matsuoka, o dublador do Sora, que também dublou Sora Takanda, de Sakura Sou no Pet Nakanojo. Pegou a visão? Sora Takanda. E o mesmo vale para a dubladora da Shiro, Aika, que dublou Mashiro Shina, também de Sakura Sou no Pet Nakanojo. Shiro, pegou a visão? E o Kamiya sofria bullying. Pois é, amigos. O autor de No Game No Life sofreu o tão temido Ijime japonês. Isso acabou até fazendo ele não frequentar regularmente o ensino fundamental. Porque se tem um defeito pelo qual o Japão é bem mal visto, é a questão do bullying. E esse é um problema tão sério por lá que é até comum ver crianças que abandonam as escolas e se isolam por conta disso, se tornando hikikomoris. Em casos mais graves, são até causa para suicídio de menores de idade. Pois é, mano. A questão de bullying lá é pesadona, mano. A exclusão do Twitter do autor. Yu Kamiya sempre falava sobre seus planos e respondia perguntas dos fãs pelo Twitter. Mas em 2019, ele do nada excluiu a conta, o que gerou especulações e preocupações entre os fãs. O cara só sumiu, mano, do nada. Mas algum tempo depois ele retornou à plataforma, só que a comunicação com os fãs ficou bem menos frequente e mais limitada. E ninguém sabe o que aconteceu. Não se sabe se ele passou mal ou
teve uma crise existencial, não sabemos, mano. Foi do nada mesmo. A edição Blu-ray de No Game No Life. A obra tem uma versão em Blu-ray que na compra vinha com um brinde especial, a calcinha da Shiro. E sinceramente, eu pesquisei em todos os cantos possíveis da internet e não encontrei o que isso significava. Se era só um sticker de calcinha da Shiro ou realmente uma peça de roupa. Mas essa informação tá em todo lugar e é bizarro, mano. A censura no anime. A adaptação para anime de No Game No Life foi levemente censurada, por causa da forma que as personagens femininas eram retratadas. Então várias cenas do anime foram modificadas para atender às restrições da televisão. Isso é algo muito comum de acontecer, até porque para colocar um anime do mainstream, ele não pode ser muito pesado e ter um conteúdo duvidoso, entre aspas. Se bem que tem uns casos aí que, né? É Kaifuku, é de você mesmo que eu tô falando. Eu ainda não entendo como No Game No Life foi censurado e Kaifuku passou direto pro mainstream, mano. Bizarro demais. Camada 4, Abismo. Aqui é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê, e eu já falei isso em muito vídeo, então vamos pular direto. Acusações de tracing. O autor de No Game No Life se envolveu em várias polêmicas, sendo acusado de tracing mais de uma vez. E tracing é você contornar uma arte, passando por cima de outro desenho mesmo, na cara de pau. É quase que uma cópia, mais ou menos como você fazia os desenhos em casa, contornando na internet e depois chegava na escola falando que era seu. É safado, eu sei que você já fez isso. Não adianta mentir pra mim não, hein? Eu também já fiz. E por mais que sejam só acusações, tem várias provas disso aí na internet. E vale lembrar que tracing não é necessariamente plágio, mas ainda assim não é uma fama legal pra se ter na conta. Essas acusações foram direcionadas principalmente ao primeiro volume das novels de No Game No Life, quando o autor ainda estava começando. E ele teria supostamente usado imagens de jogos, personagens de pequenos artistas e outras fontes como base para alguns quadros da obra, coisa que não foi 100% provada. E o Kamiya lançou um doujin hentai curto. Pois é, amigos, existe até um rentaço lançado pelo próprio autor da obra, em formato de mangá. E por incrível que pareça, isso é até que comum para desenhistas e ilustradores japoneses no começo da carreira. Eu não tô muito afim de checar esse material, mas se tu quiser encontrar é só pesquisar o nome do autor e a palavra com H. E a lição que fica é, nunca pergunte a um ilustrador de mangá sobre seu passado. E também nunca pergunte aos Minions quem eles serviram entre 1933 e 1945. Boa vista dada. No Game No Life banido da Austrália. Em 2020, 3 volumes da light novel de No Game No Life foram banidos da Austrália. Mais especificamente os volumes 1, 2 e 9. E o motivo foi a sexualização de personagens menores de idade. Além disso, o senador australiano Stirling Griff também quer banir o anime de Sword Art Online, Goblin Slayer e No Game No Life do país. Porque segundo ele, essas obras representam exploração e até normalizam a pedofilia. Censuras automáticas. Mas e aí, qual sua opinião quanto a isso? Comenta aí pra eu saber. Enfim, esse iceberg ele foi bem curtinho, até porque eu não cheguei a ler a novel, então eu não consegui colocar teorias ou coisa do tipo, é só alguns fatos mesmo. Mas de curiosidade relevante, isso foi tudo que eu consegui achar aqui pra vocês. Então já peço like e inscrição aí no final, se você ainda não foi inscrito. E nos vemos na próxima semana. Falou!